Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque tem ótimas notícias para o maior do Nordeste. Vamos lá, meus amigos. A primeira informação que a gente vai conversar aqui vai ser sobre renovação de jogador. Isso mesmo, tem um jogador que o Sport vai renovar e eu vou trazer os detalhes para vocês. O outro, meus amigos, é a questão aí do jogo, tá? Entre Retrô e Maguari. A gente vai trazer aqui as definições. Qual é o próximo clube, qual é o próximo time que vai enfrentar a gente nas semifinais. E particularmente eu gostei, vou trazer para vocês aqui também. E outra, meus amigos, vou trazer a questão da Série B, tá? Tem uns confrontos muito interessantes que saíram na tabela e a gente vai conversar aqui sobre todos os detalhes, beleza? Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, conversar primeiro aí, começar do começo. Vamos conversar primeiro, meus amigos, sobre a questão do jogo de ontem, tá? Teve um jogo ontem, sábado à noite, entre Retrô e Maguari. O jogo da volta, tá certo? O primeiro jogo foi lá em Bonito, foi 1-1, Maguari. Foi um jogo polêmico, um negócio, um rolo da bexiga lá, mas eles que lutem nas quartas de finais, eu já estou nas semifinais, estamos nas semifinais já. E eles, meus amigos, tiveram um jogo muito truncado lá, 1-1, em Bonito, e no segundo jogo ontem, deu Primo Rico. Para quem não sabe quem é Primo Rico, é o Retrô. Deu em Retrô, meus amigos. O Primo Rico aí passou para a próxima fase e vai enfrentar o Sport. Vai nos enfrentar aí na próxima fase, tá? E o jogo vai ser na próxima quarta-feira. Mas falando, meus amigos, sobre esse jogo de ontem, tá? Entre Retrô e Maguari, eu particularmente gostei muito que o Retrô passou. Por que, Jackson? Pô, tu tá dizendo que o Retrô é fraco e tal? Não, nada disso. O Retrô é um time qualificado. Mas perdeu da base da gente. A gente tem que dizer, tem que deixar claro. Perdeu da base da gente, meus amigos. E não só isso, tá? Os dois jogos, o Maguari jogou bem mais do que o Retrô. Ontem mesmo, o jogo foi 2-1 pro Retrô. Teve gol de Wagner Love. Wagner Love fez um gol bonito, tá? Mas veja só, no primeiro tempo, o Retrô só deu um chute em gol. Tá? Só deu um chute em gol. Do outro lado do Maguari, eles fizeram 1-0 e ainda perderam pênalti, tá? Perderam pênalti, chutou na trave, o cara lá chutou a bola na trave. E se a gente for falar de qualificar a questão dos clubes mais qualificados, eu acredito que o clube mais difícil que teria seria o Maguari, referente ao Retrô. Se disser assim, já essa semifinal, tu quer contra o Maguari ou contra o Retrô? Na minha opinião, o time mais difícil foi o Maguari. Porque não é porque o clube ser mais difícil, o time ser mais difícil. Mas pela questão, meus amigos, do jogo que é lá em Bonito. O gramado horrível, a bola pula mais do que tudo. Tem a questão que a federação quer sempre colocar o jogo à tarde por causa de refletor. Não sei se o refletor tá pegando ou não. Trocaram o refletor lá, mas enfim. É muito complicado jogar lá. E aí, no outro lado, o Retrô, a gente joga aqui, pô. A torcida vai pro estádio. Eu não sei se vai deixar a torcida do Sport ir, mas acredito que sim, que o Retrô não tem torcida. Mas aqui a gente ou joga na arena, ou no caso de ontem, que o Retrô, como a arena não dava para poder jogar lá, o Retrô jogou nos aflitos. Então assim, não tem o que falar entre Retrô e Maguari, eu prefiro o Retrô. Mas o Retrô é muito fácil, Jackson? Não, tá? Foi a final do ano passado, a gente viu que eles dão esse trabalhozinho, tá? Tem Wagner Love também, tem mais time. Eu acredito que em elenco o Maguari é melhor. Agora, em jogadores individuais, por ter Wagner Love e outros jogadores aí lá no Retrô, eu acredito que o Retrô se torna um pouco mais, um time mais de jogador solto, tá? Mas assim, quem viesse veio, tá? Mas se fosse para escolher, eu gostei bastante de ter sido o Retrô. Beleza? Tranquilidade total, Wagner Love vai estar na ilha. Novamente, a gente vai tirar a maior onda com ele, que eu quero que ele saia chorando lá da ilha da Ilha. Mas bora lá, final definida, tá? Só relembrando que eu acabei de falar, quarta-feira, tá bom? Quarta-feira vai ser o jogo entre Retrô e Sport. Lembrando, é jogo de ida e volta. O primeiro jogo ou vai ser na arena ou vai ser nos aflitos por mando do Retrô, beleza? Horário a definir ainda não tem horário definido. Mas vamos lá, tranquilidade total, Jax. Que rolo é esse aí da Série B que tu tá dizendo que vai ter um rolo e tudo mais? Bora pra fonte que vocês vão entender o que eu tô falando. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, é a tabela da Série B, tá? Toda a tabela da Série B. Eu não vou estar aqui falando de cada jogo, nada disso que eu quero falar.
Mas só pra gente dar uma olhada, o Sport vai ter a abertura contra o Cuiabá, fora de casa, tá? Contra o Cuiabá, ou vai ser no dia 20, 21 ou 23 agora de março. Mas só para vocês atentarem aí, quando tem um aviãozinho, como vocês estão vendo, é porque é jogo fora de casa. Quando tem uma casinha, é lógico que é jogo em casa. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, eu quero que a gente dê uma olhada lá embaixo, nos últimos 5 jogos. Esse aqui é a tabela do primeiro turno, tá? O primeiro turno, os últimos 5 jogos, vai ser Fortaleza Sport, na casa do Fortaleza, Criciúma Sport, também na casa do Criciúma, aí depois vem Sport e Botafogo de Ribeirão Preto, Sport e Operário e Goiás e Sport, beleza? O porquê eu gostei dessa tabela. Porque assim, é uma tabela que se torna difícil, mas ao mesmo tempo vai ser favorável a gente. Em que, Jackson? Explica melhor, bora lá. Tudo que vocês estão vendo aí que tem avião, vocês vão ver que são 3 jogos, dos últimos 5, 3 jogos fora, principalmente contra o Fortaleza, Criciúma e o Goiás, que para mim são os 3 clubes que vão lutar pelo G6, tá? Só que, meus amigos, essa tabela é do primeiro turno. No segundo turno a gente inverte essa lógica. Então, na etapa final, que eu acredito que são aqueles jogos mais difíceis, os jogos que assim, ó, agora é a hora da gente subir, é a hora da gente ficar no G6, ou brigar para ser campeão, ou vai depender da situação que o Sport vai estar. Esses são jogos muito importantes. E graças a Deus, que é a minha opinião, esses jogos aí vão ser em casa. Então, onde a gente está vendo Fortaleza e Sport, vai ser Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro. Depois vai vir Sport e Criciúma, também na Ilha do Retiro. Estou falando do segundo turno, na reta final. Aí você pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que possa ser que já tenha caído, não esteja brigando por mais nada. Então a gente já pega ele fora. Também pega o Operário, que é um time cascudo. Esse é um jogo cascudo fora de casa também. E em casa, a gente pode decidir um G6, um G4 com o Goiás, que é um dos clubes que vão brigar ali para poder ficar na vaga ali, pegar uma vaga de G6. Então vai ser uma briga muito puxada e a gente vai ter esses 3 jogos, que é contra o Fortaleza, Criciúma e Goiás, em casa, com o nosso apoio, com o apoio da torcida, para incentivar ainda mais. Então assim, para mim, a tabela favoreceu a gente não pensando no primeiro turno, mas sim no segundo turno, nesses 5 últimos jogos, que para mim é muito importante, tá? São jogos ali que é briga e tal, e precisa do apoio da torcida. Porque a gente já chega com, provavelmente, espero que não, mas com o jogador já desgastado, com o jogador contundido, a gente já chega com todos os clubes, tá? Já chega com um time meio rasurado, chegando no final. E o apoio da torcida é bom, principalmente se estiver brigando ali pelo terceiro ou quarto colocado ali. É bom também que tenha o apoio da torcida pra gente ter o jogo de volta em casa e segurar o empate. Que o empate, como eu trouxe para vocês ontem, quem não viu deu uma olhadinha, o empate, os clubes que ficarem em terceiro e quarto lugar, na hora do mata-mata, vai jogar pelo empate, tá? Empate nos 2 jogos, o clube passa, no caso o clube sobe de divisão. Beleza? Tranquilidade total, Jackson. Deu para entender? Mas assim, diga aí nos comentários se vocês concordam com essa minha lógica. Se não é mais vantagem pra gente pegar esses 5 jogos, e principalmente esses 3 principais, contra o Fortaleza, Criciúma e Goiás dentro de casa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? Mas bora lá, Jackson. Tranquilidade total. Que jogador é esse que tá pra renovar com o Sport? Que rolo é esse? Explica mais aí. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá, a fonte aí é o GE Sport. Sport estuda a renovação de contrato com o volante Fábio Matheus. Exatamente. Volante ficou perto de se transferir para o Remo, mas mudanças na gestão de futebol do clube paraense melou a negociação. Aí, completando, diz o seguinte: o Sport estuda renovar o contrato com o volante Fábio Matheus. O prata da casa tem vínculo na Ilha do Retiro até o fim de 2026, mas o Leão discute oferecer ampliação de pelo menos mais um ano, independente da permanência ou não do atleta no clube nesta temporada. Vamos lá, meus amigos. Assim, eu particularmente acho uma notícia boa, tá? Não é excelente, tá? Vamos renovar com o Fábio Matheus. Por quê? Fábio Matheus é um jogador que já tem rodagem, tá? E como ele já estava com essa pretensão de ir pro Remo, então ele já tem um mercado muito bom. Tá certo? Assim, ele não é um jogador que tem mercado de Série C. Pelo contrário, Série B, vários clubes querem ele. Até mesmo o Sport, acredito que o Sport era para ficar com ele. Só que tem um rolo da bexiga que ninguém sabe o que danado é, que Fábio Matheus não pode ficar em Recife. Eu não sei o que aconteceu. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Tá? Esse rolou Zuzuzum, eu não vou trazer Zuzuzum aqui para vocês. Mas rola Zuzuzum, que é da comunidade onde ele mora. Mas isso aí eu não posso dizer
com certeza, e nem trazer zum, 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 porque é a vida do cara, beleza? Mas o que acontece? O jogador não pode jogar em Recife, tem um contrato até o final do ano com o Sport. Só que tem o outro lado, que é um lado positivo, que é onde eu tô olhando, que não é um jogador de se jogar fora. Se o Remo queria o cara tem bagagem, o cara serve para alguma coisa. Então, se ele ficar no Sport ou for emprestado para outro clube, na metade do ano, tá, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, com o próprio Remo. O Remo não contratou ele, mas quando chegar agora em junho, ele pode assinar um pré-contrato. Quando acabar a Série B, ele tiver no Sport em outro clube, ele sai do Sport de graça. E o Sport tá ligado nisso, que já aconteceu com os Jubas Iscariotes, que se vacilar, esses jogadores faz vitrine com a gente e sai de graça. E a gente vai perder 3, 4, 5 milhões, eu não sei qual é o mercado hoje que o jogador tem, mas tem alguns milhões em jogo. Então é sim certo, o Sport fazer essa renovação, tá, para segurar o Fábio Matheus, principalmente se ele ficar com a gente. Porque ele ficando com a gente vai ter uma vitrine, subir para uma Série A, ele é outro mercado, os jogadores vão chegar clube de fora querendo um atleta, e aí a gente faz uma graninha por questão de contrato de um ano. O salário do cara nem é alto, tá? É em torno de 100 mil, 120 mil, então não é nada de extraordinário. Se a gente botar aí 12 meses, a gente gasta 1 milhão e 200 com ele, com a renovação de mais um ano de contrato, supondo que a gente vai pagar 120 mil em 2027 a mais para o jogador, mas só que o jogador vai ser vendido por 4, 5 milhões, a gente ainda fica com uma porcentagem. Isso é excelente para o esporte. Eu acredito que é uma bola dentro do esporte, não pelo atual momento de Fábio Matheus, tá? Mas sim pensando no futuro, e tudo que o esporte já gastou com esse cara, já investiu nele, a gente precisa ter esse retorno, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, vocês renovariam ou não com o Fábio Matheus? Tamo junto e até a próxima.